Olá, eu sou o Vitor Fontoura e a pedido da Nília eu vou responder umas perguntas que ela me mandou aqui, mas diferente do que ela pediu, eu não vou ler antes, eu vou responder conforme eu vou lendo aqui. Se eu não quiser responder, eu também não respondo. Vamos lá, então. Apresente-se. Seu nome, Vitor Fontoura, sua idade, não vou falar, né? Quem fala idade, gente, não tem que falar, não precisa falar. A minha idade é a que você acha que eu tenho, né? Se eu pareço ter 28 anos, é isso mesmo, tenho 28. Então, se eu já estou há 23 anos no Gênio Insano, faz 23 anos que eu entrei pro Gênio Insano, então eu entrei com 5 anos de idade. Então é isso, deve ser isso aí, a matemática é essa. Onde nasceu? Nasci em Araruama, onde foi criado, também fui criado em Araruama. E a sua formação e o que faz? Bom, eu morei em Araruama até os meus 23 anos, 25 anos, eu acho. Ou seja, pouquinho tempo atrás. E eu fui para o Rio, onde também o Gênio Insano já estava se estabelecendo na cidade do Rio. E foi ótimo, porque eu fui com a desculpa de fazer uma faculdade de Direito, acabei trancando Direito e continuando com teatro. E aí depois eu me formei, fiz faculdade de marketing, depois eu fiz faculdade de teatro. E digo para vocês que a faculdade de teatro foi a grande mudança na minha vida, assim. E eu super recomendo. Hoje eu tô começando o mestrado em cinema aqui em Nova York, onde eu moro atualmente. Trabalho muito menos com teatro hoje, trabalho muito mais com audiovisual. Eu continuo trabalhando como ator e diretor e editor e produtor, e a gente vai fazendo de tudo, né? Porque a gente precisa trabalhar e precisa fazer outras coisas. Você já conhecia o grupo antes de fazer parte dele? Sim, o Gênio Insano acho que foi uma grande inspiração para mim enquanto criança. Eu já fazia teatro, mas eu fazia um teatro mais ligado ao infantil, à criança, porque era a idade que eu tinha. Então eu cresci, mesmo assim, ainda adolescente, o tipo de teatro que eu fazia ainda era um teatro infantil. E eu tinha o Gênio Insano enquanto referência, enquanto quebra de tabu, de teatro, de artes, principalmente para gente adolescente daquela época, dos anos 90, em Araruama. Então o meu sonho, por exemplo, era fazer o personagem do Alexandre Koresh, que era qual o nome? O Jota, eu acho que era Jota, em A Arte de Adolescer, que era o grande espetáculo para mim, assim, eu não sei quantas vezes eu assisti, mas fez muita diferença na minha vida. E como é interessante, né, que naquela época eu tinha a visão desse personagem, do adolescente, que era um grande babaca, mas para mim era legal aquilo. Ele era legal, porque não tinha referências. E a Anília, né, que é maravilhosa, amo, e ela já tinha essa referência, e quando eu falava, nossa, meu sonho era ser o Jota, eu falava, nossa, mas ele é um grande babaca. Mas por isso que é interessante a gente ter mais teatro, a gente ler mais, a gente ter mais referências na nossa vida. Porque senão a gente acaba batendo palma para quem é o grande babaca, achando que ele é um espelho para você, uma referência boa para você. Se sim, assistiu alguma peça da companhia, sim, eu assisti quase todas as peças da companhia até quando eu entrei na companhia, que foi em 2000. Eu acho que só uma peça, porque ela teve muito poucas apresentações, que foi a Vitamina Mutante, se eu não me engano, foi a única que eu não assisti. Mas eu assisti Arte de Adolescer, Sexo Nem Um Pouco Frágil. Quais eram as outras, Anília? Não me lembro mais. Ela mandou aqui um currículo para eu ler do geral do grupo, mas eu não li. Conte como você conheceu o Gênio Insano. Bom, eu conheci o Gênio Insano porque na época a minha escola levava a gente ao teatro. Existia muito projeto escola de levar a gente até o teatro, de levar o teatro até a escola, e isso é tão importante. E isso deveria ser, assim, mensal, sabe? A gente deveria ter
mais costumes de assistir não só teatro, como shows de música, ida a museus, para abrir um pouco a nossa cabeça, né? Feiras de literatura, de livro, etc. Como foi o seu processo de entrada no grupo? Bom, eu lembro que era meu sonho, sabe, entrar pro grupo, assim, era uma realização enquanto ator mirim, né, que eu era. E aí teve uma audição para um espetáculo, eu não pude ir, porque na verdade eu descobri que tinha essa audição no dia, e aí não tinha mais condição de ir, mas acabou que um membro saiu, um ator saiu, e aí eu era amigo de algumas pessoas do elenco que passou, né? A Lorena, a Camila e tal. E aí a Ingrid e o Ramon, eles estudavam comigo. E aí eles falaram, não, vamos, Vitor, vem com a gente e tal, não sei o quê. E a gente quer que o Vitor entre. Então eu fui um QI, né? Foi um quem indique ali para substituir um ator e fiquei até hoje eu sou do Geninzano. Ai de Anília e senhor Leonardo de falar que eu não sou, tá bom? Foi por teste? Foi convite? Eu acho que a gente fez um testezinho, acho que a Anília fez um testezinho comigo, mas eu já fazia teatro desde os 5 anos de idade, que o meu primeiro personagem foi o Fleet do Ziraldo, um texto do Ziraldo, e eu tinha 5 anos, eu não sabia nem escrever e ler ainda, mas eu fiz o Fleet, e eu até hoje tenho memória desse espetáculo, graças à tia Marina, da Escola BMQ, que é maravilhosa, eu tenho um carinho eterno por ela por isso. Quais as peças que você participou, direto ou indiretamente? Bom, e aí eu comecei no Descaminhos Adolescentes, e aí do Descaminhos eu fiz muitas coisas ali no grupo, mas teve o Digo Sim, Só Falo Não, Não Tenho Opinião, a primeira vez que eu produzi no grupo. Depois teve a remontagem de Arte de Adolescer, quase acho que 18 anos depois da primeira, em que foi minha primeira direção. Então foi muito legal fazer minha primeira direção e ser o primeiro espetáculo do grupo. E fui assistente da Anília em várias peças, fiz outras também como ator. E o meu último espetáculo foi... como é que é o nome da peça? Corações Solitários, né? Foi esse o último? Não me lembro, eu não li o dever de casa que a Anília me passou. Bom, que processo você mais gostou de participar e conte por quê? Com certeza foi o primeiro, né? Eu não posso negar. Foi o primeiro e foi o último. O primeiro como ator e o último foi como diretor. Foi muito legal eu ter voltado a Araruama, já morava no Rio, voltei a Araruama só para esse projeto de remontar a Arte de Adolescer com 10 jovens entre 12 e 17 anos, se eu não me engano. E a gente se fala até hoje, eu acho que foi bem importante para eles, porque eles vêm falar comigo sobre isso, de coisas que eles ainda não pensavam naquela época. Tá chovendo pra cacete aqui. E o quanto aquilo mudou para eles, assim, a visão, sabe? O pensar fora da casinha, né? Da caixinha. Que experiência importante o Geninzano trouxe para a sua vida e explique o porquê. Nossa, Geninzano, assim, Geninzano foi a minha casa, sabe? É o lugar onde você volta, é o lugar onde é ali que eu experimento, é ali que eu aprendo o novo, é ali que eu treino. E foi a minha... Eu não gosto de falar isso porque as pessoas acham que eu estou desmerecendo terapia. Mas o Geninzano, o teatro, foi a minha grande terapia. Eu sou uma pessoa que falo abertamente sobre minha vida, sobre qualquer coisa que seja, e acho que muito pelo teatro. Eu sou um comunicador hoje por causa do teatro. Isso não é necessariamente que eu seja um intelectual, mas eu posso agora trabalhar com isso. O teatro também te leva a isso, a ler melhor. É muito importante o ator ler. E aí agora como diretor eu vejo mais ainda, e também como autor, como é importante o ator saber ler muito, 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 muito. Porque quando a gente escreve não, esse não pode dizer sim, esse não pode dizer talvez, esse não pode dizer medo, esse não pode dizer um monte de coisa. Então, o costume da leitura faz a gente sair do literal, do não, para entender que aquilo ali pode ser milhões de coisas. Quantos anos você considera que trabalhou diretamente ou indiretamente na companhia? Bom, colocando até hoje, se eu entrei em 2000, 23 anos. E eu estou até hoje.
Eu sou, tá? Na sua visão, o que você acha que falta para o Gênio Insano crescer ainda mais? Falta receber mais incentivo, né? Não só o Gênio Insano, como a arte em geral, principalmente no Brasil. Falta incentivos, inclusive da própria população. Falta a população entender que ela também que ela também precisa chegar junto, que ela deveria apoiar mais, não só ir, como também doar, fazer questão de pagar, de quando a gente passa o chapéu, porque é um ciclo, né? A gente, como dizia diz Amir Haddad, a arte é uma questão de saúde pública, porque né? E a pandemia provou super pra gente o quanto era importante a gente ter arte, viver, né? Para viver, sobreviver. Você se considera gênio insano? Sim, eu sou gênio insano. Então, eu saí do Brasil em 2018, mas eu continuo gênio insano. Quando eu falo meu grupo de teatro, eu estou me referindo ao Gênio Insano. Será para sempre o meu grupo de teatro. E embora eu não esteja mais presente aí, é quem eu sou hoje, né? Foi aonde eu consegui colocar, né, me expressar abertamente, falar, crescer, aprender, experimentar, viver.